Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 259 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809 e 810 da consolidação das leis do trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, temos que nos diz o artigo 801, consolidado, que o juiz, presidente ou vogal é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos motivos seguintes em relação à pessoa dos litigantes. Antes, porém, de determinarmos o estudo a respeito do caput deste artigo 801 seletista, temos novamente que alertar a todos vocês, como temos feito durante todo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, dizer que a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou passar em albes ainda uma vez mais a oportunidade de fazer valer as suas prerrogativas legais para enxugar o texto seletista, alijando do mesmo todos aqueles aspectos que não têm mais aplicação no ambiente jusoperário brasileiro, bem como também atualizar os textos que seriam aproveitados no decorrer da sua trajetória legislativa. Todavia, deixou novamente a desejar a reforma trabalhista, porque, no caso do artigo 801 da consolidação das leis do trabalho, não existe mais a figura do presidente ou dos vogais, desde que foi extinta a representação paritária na Justiça do Trabalho em todos os seus níveis. Portanto, cabe ao juiz togado único a decisão sobre dar-se por suspeito ou mesmo ser recusado por algum dos motivos elencados nesse artigo 801 da Consolidação das Leis do Trabalho. E, portanto, não mais ao presidente ou vogal.
apenas ao juiz, porque é hoje um juiz único responsável pelas varas do trabalho que sucederam às juntas de conciliação e julgamento. Portanto, o juiz é obrigado, não sendo assim uma faculdade do magistrado, mas é uma obrigação de dar-se por suspeito nas hipóteses de inimizade pessoal com uma das partes, devendo a gente sempre alertar que essa suspeição é sempre relativa às partes em litígio. E, portanto, se houver uma inimizade pessoal do magistrado com uma das partes, ou mesmo com ambas as partes, o juiz tem a obrigação legal prevista nesse artigo 801 seletista de dar-se por suspeito. No mesmo caso, recai a situação da amizade íntima entre o juiz e alguma das partes. Lembrando ainda que a amizade tem que ser uma amizade íntima, não só o mero conhecimento ou a amizade velada, mas sim tem que ser uma amizade íntima, e havendo essa amizade íntima entre o juiz e alguma das partes, ou ambas as partes, o juiz tem a obrigação legal de dar-se por suspeito. Ainda nessa mesma situação, incide aquele magistrado que possui parentesco por consanguinidade ou mesmo por afinidade até o 3º grau civil. Se houver esse parentesco, seja por consanguinidade, seja por afinidade, o juiz deverá se dar por suspeito e deixar a condução do processo judiciário eletrônico mantido pelas partes. Importante alertar que esse parentesco só vai ser motivação da suspeição do magistrado se ele for até o 3º grau civil. Portanto, os parentes de 4º grau acima não geram a suspeição do juiz para processar e julgar a lide trazida ao juízo trabalhista por ele coordenado. Ainda pode ser obrigatória a suspeição do magistrado quando ele tiver interesse particular na causa. Toda vez que o juiz tiver algum interesse, ainda que velado, na solução do litígio, ele deve obrigatoriamente dar-se por suspeito numa questão óbvia, já que se ele tem interesse, seu julgamento, ainda que seja correto, é viciado pelo interesse que ele tem na solução do litígio. Nos diz ainda o artigo 801 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que se o recusante houver praticado algum ato pelo qual haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo sobrevindo novo motivo. A par da situação de estar obrigado a dar-se por suspeito o magistrado nas hipóteses já estudadas, elencadas pelo artigo 801 seletista,
ele pode ser recusado por alguma das partes se a parte entender que ele se enquadra nas hipóteses previstas neste artigo seletista e, portanto, poderá recusar o juiz, entrando com a exceção de suspeição do mesmo nas hipóteses de inimizade pessoal, amizade íntima, parentesco ou interesse particular na causa. Então, todas as vezes que surgirem essas hipóteses e o juiz não se der por suspeito de ofício, a parte poderá entrar com um pedido de exceção de suspeição e movimentar o que seria obrigatório de ofício e não foi feito. Assim, todavia, se a parte atuou no processo sem argumentar a suspeição do juiz nos momentos oportunos, não mais poderá alegar exceção de suspeição, salvo se por outro motivo que não aquele principal inicial ocorrido. Então, se não houver essa alegação no momento processual oportuno, não pode mais a parte argumentar a exceção de suspeição, porque já terá aceito a presença daquele magistrado na condução do processo, a não ser que haja outro motivo que não aquele havido inicialmente para a posição de suspeição do magistrado. A suspeição também não será admitida se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente, quando já a conhecia, ou que depois de conhecida aceitou o juiz recusado, ou finalmente se procurou de propósito um motivo de que ela se originou. Então, nas hipóteses de não ter o recusante alegado a suspeição do juiz no momento oportuno, ou quando já a conhecia desde o começo, ou se conheceu a mesma posteriormente, aceitou ainda assim o juiz na condução do processo, não pode mais alegar a suspeição do mesmo, pois essa será recusada. Ou mesmo se procurou de propósito provocar a suspeição que a motivou, não vai ser possível ser decretada a suspeição do juiz condutor do processo judiciário eletrônico do trabalho. Nos diz o artigo 802 da Consolidação das Leis do Trabalho que, apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou tribunal designará a audiência dentro de 48 horas para instrução e julgamento da mesma. Aqui é a hipótese justamente de que o juiz, ainda que suspeito, deixa de dar-se como tal e a parte tem que apresentar a exceção de suspeição do mesmo no processo eletrônico judiciário do trabalho. Então, neste caso, o juiz marcará uma audiência dentro de 48 horas após apresentada a suspeição para instrução e julgamento da mesma, isso na hipótese dele
aceitar de imediato a exceção de suspeição e dar-se por conta própria, motivado, lógico, por essa apresentação de exceção de suspeição por suspeito e deixar a condução do processo judiciário eletrônico do trabalho de que trata esta exceção. Isso pode acontecer tanto a nível de varas do trabalho quanto a nível de Tribunal Regional do Trabalho ou mesmo Tribunal Superior do Trabalho. Nos diz o artigo 802 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que nas juntas de conciliação e julgamento e nos tribunais regionais, julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a primeira audiência ou sessão ou para a seguinte o suplente do membro suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. Aqui, novamente, cabe a nós alertar para o fato de que não existem mais as juntas de conciliação e julgamento e muito menos os vogais que eram representantes paritários, tanto dos empregados quanto dos empregadores, a todos os níveis da Justiça do Trabalho, tanto seja a nível de primeiro grau, de grau intermediário e de grau superior. Não há mais a aplicação dos termos junta de conciliação e julgamento e não há mais a figura dos vogais. Portanto, o parágrafo 1º do artigo 802 consolidado versa sobre a exceção de suspeição de alguns membros vogais partícipes das juntas, das varas do trabalho e dos tribunais regionais. Portanto, não há mais cabimento o parágrafo 1º do artigo 802 da Consolidação das Leis do Trabalho e deveria o mesmo ser alijado do corpus seletista, mas ainda não foi e continua ainda a atuar, mesmo não tendo mais aplicação prática no ambiente jus-operário brasileiro. Portanto, julgada procedente à exceção, será logo convocado para o processo ou para a sessão do tribunal um juiz ou desembargador suplente para que possa integrar aquela turma ou para que possa comandar os rumos do processo judiciário eletrônico a nível de vara do trabalho. E esse suplente ou substituto, ele terá condições de funcionar no feito até a sua decisão final. Proceder-se-á também da mesma maneira quando houver de ofício a declaração de suspeição do magistrado ou mesmo do desembargador. Então, havendo a situação dele mesmo se declarar de ofício como suspeito, também vai haver a designação de um substituto ao mesmo, tanto para participar das sessões dos tribunais, quanto também para funcionar
no processo judiciário eletrônico em que ele, o magistrado, se deu por suspeito ou foi declarado eivado de suspeição. Nos diz o artigo 802 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que se tratar de suspeição de juiz de direito, será este substituído na fórmula da organização judiciária local. Aqui é aquela hipótese, embora remota, de que um juiz de direito esteja investido da administração da Justiça do Trabalho, quando não há na região vara do trabalho competente, o que nós já estudamos em nossas aulas anteriores, ser uma situação hoje extremamente difícil de acontecer, porque a organização judiciária da Justiça do Trabalho promoveu a criação de varas do trabalho com competência para decidir questões trabalhistas havidas em quase a totalidade dos municípios brasileiros. Mas, havendo algum caso em que o juiz de direito tenha que ser investido da administração da Justiça do Trabalho, ele, quando se der por suspeito, será substituído de acordo com a organização judiciária local. Nos diz o artigo 803 da Consolidação das Leis do Trabalho que os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre varas do trabalho e juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho, entre tribunais regionais do trabalho, entre juízos e tribunais do trabalho e órgãos da Justiça Ordinária, e entre câmaras do Tribunal Superior do Trabalho. Então, as hipóteses em que vai haver a presença do conflito de jurisdição podem ocorrer entre as juntas de conciliação, julgamento e juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho, lembrando sempre que não há mais a figura das juntas de conciliação e julgamento e, portanto, os conflitos de jurisdição poderão ocorrer entre as varas do trabalho e os juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho, hipótese que, como já vimos anteriormente, hoje é extremamente rara e difícil de ocorrer. Também há conflito de jurisdição entre os tribunais regionais do trabalho, quando dois tribunais regionais do trabalho se dizem competentes ou são apontados como competentes para a decisão daquela determinada lide trabalhista. Também ocorre conflito de jurisdição entre juízos e tribunais do trabalho e órgãos da Justiça Ordinária, justamente naquelas situações em que há juízes de direito investidos na administração da Justiça do Trabalho, hipótese bastante rara, como já vimos anteriormente. E, finalmente, há conflito de jurisdição entre as câmaras do Tribunal Superior do Trabalho, entendendo as mesmas como sendo as turmas que compõem o Tribunal Superior do Trabalho. Havendo conflito de jurisdição entre elas, ele se estará instaurado e deverá ser solucionado. Nos diz o artigo 804 da Consolidação das Leis do Trabalho que dar-se-á conflito de jurisdição
quando ambas as autoridades se considerarem competentes. Portanto, se ambas as autoridades se considerarem competentes, haverá o conflito de jurisdição e, por outro lado, em sentido inverso, quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes. Então, o conflito de jurisdição vai nascer se ambas as autoridades se considerarem competentes ou se ambas as autoridades se considerarem incompetentes. Nos informa o artigo 805, seletista, que os conflitos de jurisdição podem ser suscitados pelos juízes e tribunais do trabalho, pelo procurador-geral e pelos procuradores regionais da Justiça do Trabalho e pela parte interessada ou seu representante. Portanto, a competência para arguir conflito de jurisdição é dada aos juízes e aos tribunais do trabalho. Ao procurador-geral, que é aquele procurador que atua junto ao Tribunal Superior do Trabalho, como já vimos em nossas aulas anteriores, ou pelos procuradores regionais, que são aqueles que atuam perante os tribunais regionais do trabalho da Justiça do Trabalho, ou pela parte interessada ou seu representante. Portanto, a parte interessada também pode fomentar o conflito, a existência do conflito de jurisdição, ou seu representante, logicamente, o seu procurador. Nos informa o artigo 806 da Consolidação das Leis do Trabalho que é vedada à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição quando já houver oposto na causa exceção de incompetência. Tendo a parte suscitado na causa exceção de incompetência, não poderá ela, logicamente, suscitar após conflito de jurisdição, porque ao opor a exceção de incompetência, a parte já declina qual a competência que ela pretende ser estabelecida para a condução do seu processo judiciário eletrônico do trabalho. E, portanto, não é lógico que ela possa suscitar, logo após resolvida a exceção de incompetência, conflito de jurisdição, porque ela já adotou para si uma determinada jurisdição e não pode levar a cabo um conflito diferente daquele que anuiu com a exceção de incompetência. Nos informa o artigo 807 da Consolidação das Leis do Trabalho que no ato de suscitar o conflito deverá a parte interessada produzir a prova da existência dele. Nesse sentido, não cabe só à parte, ao suscitar o conflito, alegá-lo, mas tem que fazer a prova cabal da existência dele. Não assim agindo, o conflito não será reconhecido e o procedimento continuará a ser desenvolvido junto ao juízo que a ele esteja vinculado desde o início. Nos diz o artigo 808 da Consolidação das Leis do Trabalho que os conflitos de jurisdição de que trata o artigo 803,
que são aqueles que nós já estudamos nesta nossa aula de número 259 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que são suscitados naquela fórmula. Então, os conflitos de jurisdição de que trata o artigo 803 serão resolvidos pelos tribunais regionais, os suscitados entre varas e juízos de direito ou entre uma e outras nas respectivas regiões. Portanto, o Tribunal Regional do Trabalho é o competente para julgar os conflitos suscitados entre varas do trabalho e juízos do direito nas respectivas regiões em que o conflito ocorrer. Será dirimido o conflito pela Câmara da Justiça do Trabalho, os suscitados entre tribunais regionais ou entre juntas e juízos do direito sujeitos à jurisdição dos tribunais regionais diferentes. Portanto, será julgado pela turma dos tribunais regionais ou do Tribunal Superior do Trabalho, sempre que o conflito for suscitado entre tribunais regionais ou entre varas do trabalho e juízes do direito sujeitos às jurisdições dos tribunais regionais diferentes. Portanto, havendo jurisdições de tribunais regionais diferentes, os conflitos entre varas do trabalho e juízes do direito serão decididos pelas turmas do Tribunal Superior do Trabalho. E se o conflito for suscitado entre tribunais regionais, da mesma forma, as turmas do Tribunal Superior do Trabalho serão competentes para dirimi-los. Será ainda o conflito julgado pelo Conselho Pleno, ou seja, pela composição plena do Tribunal Superior do Trabalho, os suscitados entre as turmas da Justiça do Trabalho e da Previdência Social. Então, havendo conflito de competência suscitado entre a Justiça do Trabalho e a Previdência Social, o conflito será dirimido pela composição plenária do Tribunal Superior do Trabalho. Por fim, nos diz ainda o artigo 808 da Consolidação das Leis do Trabalho que os conflitos de jurisdição serão decididos pelo Supremo Tribunal Federal quando suscitados entre as autoridades da Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária. Então, quando houver conflito entre a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum, o conflito será dirimido pelo Supremo Tribunal Federal. Nos informa o artigo 809 da Consolidação das Leis do Trabalho que nos conflitos de jurisdição entre juntas e juízes de direito observar-se-á o seguinte: sempre lembrando que não existe mais a figura da junta de conciliação e julgamento, que foi substituída com a extinção da representação paritária pelas varas do trabalho. Portanto, o artigo 809, que deveria ter sido atualizado pela reforma trabalhista e não foi, deve ser interpretado à luz dos seguintes termos: nos conflitos de jurisdição
entre as varas do trabalho e os juízes de direito, observar-se-á o seguinte: o juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito e, com sua informação, remeterá o processo assim informado no mais breve prazo possível ao presidente do Tribunal Regional competente. Portanto, o juiz, não mais o presidente, só o juiz, mandará extrair dos autos as provas do conflito e, com a sua informação a respeito do mesmo, remeterá o processo assim informado no mais breve prazo possível ao presidente do Tribunal Regional competente. Nos informa ainda o artigo 809 da Consolidação das Leis do Trabalho que no Tribunal Regional, logo que der entrada o processo, o presidente determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediatamente às varas e aos juízos, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam o andamento dos respectivos processos e solicitar ao mesmo tempo quaisquer informações que julgue convenientes. Então, chegando o processo de conflito de jurisdição ao Tribunal Regional, o presidente do tribunal vai distribuí-lo, determinar a distribuição do mesmo a uma das turmas do tribunal, podendo o relator designado, no caso de um conflito positivo, quer dizer, que todos tenham argumentado no sentido da existência do conflito, que os juízos, seja ele do juiz de direito, seja ele as varas do trabalho, façam o sobrestamento do feito até que seja definido o conflito e poderá pleitear junto aos mesmos as informações que julgar necessárias. Após isso, será ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho, no caso de conflito junto ao Tribunal Regional, a Procuradoria Regional, quando o conflito for junto ao Tribunal Superior do Trabalho, logicamente a Procuradoria Geral. Após essa manifestação, o relator submeterá o feito a julgamento na primeira sessão disponível. Tanto vencida todas essas partes, com o parecer da Procuradoria, o relator submeterá o feito ao julgamento, que será realizado na primeira sessão disponível. Informa ainda o artigo 809 da Consolidação das Leis do Trabalho que, proferida a decisão, será a mesma comunicada imediatamente às autoridades em conflito, prosseguindo no foro julgado competente. Portanto, proferida a decisão, a mesma será comunicada imediatamente aos conflitantes, e o feito continuará a ser movimentado perante o foro julgado competente. Nos diz o artigo 810 da Consolidação das Leis do Trabalho que aos conflitos de jurisdição entre tribunais regionais aplicar-se-á
as normas relativas estabelecidas no artigo anterior. Portanto, quando o conflito de jurisdição for entre tribunais regionais, aplicar-se-á as mesmas normas previstas no artigo 809 da Consolidação das Leis do Trabalho, que nós acabamos de analisar. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 259 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais a aqueles que ainda não fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos oferecer a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.